Olá, Eduardo, seja bem-vindo ao Destaque Rural. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado você, Leonardo. Para mim é um prazer falar com os colegas do Rio Grande do Sul que nos ensinaram a plantar e colher e que foram para cima, lá para o Mato Grosso e agora indo para o Maranhão e Piauí e continuam dando aula de como se faz uma agricultura sustentável. Eduardo, o objetivo dessa nossa entrevista, então, é conversar um pouco sobre como foi o ano de 2020, né? Esse ano aí, que ainda bem que está acabando agora, né? Principalmente por causa dessa pandemia aí que tirou muitas vidas aí no nosso país e no mundo todo. E também projetar um pouco de 2021. Eu gostaria que, no âmbito do mercado, ou melhor, qual as preocupações da BAG, então, com relação a esse ano de 2020? Leonardo, o ano de 2020 pegou todos nós de surpresa. Aliás, continua pegando. A gente não tem uma visão muito clara. É como se entrássemos num túnel escuro, visse alguma luz ao fim do túnel, mas sem nenhum conhecimento, nós entramos numa pandemia. Efetivamente, as preocupações aconteceram a partir do mês de março, quando a gente começou a ver os óbitos que você falou, e, de certa forma, no agronegócio, nós tivemos uma surpresa curiosa, que foi pegar na entre-safra, ou seja, nós vínhamos saindo de uma colheita da safra de verão anterior e não havíamos entrado ainda nas culturas de inverno ou segunda safra, que antigamente a gente chamava de safrinha. Então, de uma forma geral, a pandemia não pegou tão fortemente o agronegócio porque estava naquilo que os agrônomos chamam de entre-safra. Entretanto, algumas culturas, aquelas que têm ciclo mais curto, sofreram imediatamente. Vamos lembrar que as lanchonetes, restaurantes, food service, eu vou falar que o McDonald's fechou, acabou o casamento, festa, a floricultura teve um prejuízo aqui em Olambra de R$ 1 bilhão. E, entretanto, as outras culturas, sobretudo aquelas que nós estamos habituados, as culturas anuais, mais do que as perenes, foram privilegiadas porque o mundo começou a querer fazer estoque. É como se fosse a despensa da nossa casa. Na hora que você vê que a coisa pode apertar, você vai no supermercado, compra mais e garante a comida. Não saíamos mais de casa, não íamos mais ao futebol, não íamos ao cinema, não estávamos mais aglomerados, então começamos a consumir domesticamente. Ajudou muito o agronegócio, Leonardo, e a gente falou um dedo sobre isso, o câmbio. Porque não foi um movimento do Brasil. Você citou bem, foi um movimento internacional. Ora, eu planto uma soja no Paraná a 3,80 o dólar e colho a 5,80. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que a renda agrícola, que em 2019, no mundo vegetal, somou 406 bilhões de reais, termina o ano de 2020 com uma renda de 527 bilhões. Isso é um incremento de 30% em reais. Evidentemente que o dólar colaborou com isso, o efeito colateral chama a inflação. Vocês nos ensinaram que tinha pouco arroz, o que acontece é que o preço do arroz sobe. E aí começou a ter piadinha sobre arroz, como se ninguém tivesse plantado arroz. É que a seca não colaborou. Então, nós temos, como disse você, quais são os fatores. Na realidade, os fatores que o produtor não controla são exatamente o câmbio e o clima. Por fim, nós tivemos também uma mudança muito grande na geopolítica do agronegócio, que vai nos fazer mudar a percepção de 2020 para a sua pergunta de como é que vai ser 2021. Vai ser um ano assemelhado. Os técnicos, inclusive do Ministério da Agricultura, já indicam, até porque tem safras futuras já vendidas,
Tem gente que vendeu algodão em 2022. Quer dizer, eu estou falando de gente que pegou um câmbio estritamente favorecido e já fez negócio. Falou, eu vou plantar, mas eu quero receber o mais rápido possível. Ora, o que a gente está vendo é que algumas mudanças acontecerão do final de 2020 para o princípio de 2021. Vou citar duas delas. A primeira, a briga que a gente chamou, entre aspas, de Guerra Fria entre China e Estados Unidos, tende não a acabar, mas a amenizar. Por quê? Porque tem um novo candidato que contrapõe o que vinha acontecendo com o presidente anterior dos Estados Unidos e começa a transacionar com a China e vai ser obrigado a aumentar. Só que nesse meio tempo, o negócio brasileiro, a BAG registra que nós fechamos 2020 um grau de dependência à China de aproximadamente 38%. Porque além do mundo vegetal, onde a soja é preponderante, você teve uma febre na suinicultura chinesa, que é o grande cardápio. A China consome metade do suíno do mundo. É disso que nós estamos falando. Olha, eles tiveram que vir ao mercado e comprar suínos, começaram a comprar carnes bovina do Brasil, frango. Nós tivemos, já eram clientes de celulose, então nós tivemos um acréscimo muito grande para o lado da Ásia-Pacífico e, de certa forma, abrimos o flanco um pouco da Europa e dos Estados Unidos. O que eu acho que a gente tem que estar muito preocupado, e aí eu respondo a sua, quais são as preocupações da BAG nesse próximo ano. As preocupações da BAG nesse próximo ano estão totalmente focadas nesse novo mundo Ásia. Existe um acordo recém-anunciado que chama-se RCEP, que é uma partnership, é uma parceria do mundo asiático, onde estão China com o Japão. Olha que China e Japão, no século passado, tiveram guerra. Quer dizer, China, Japão, Coreia do Sul, 10 países da Ásia, países como Singapura, Malásia, Indonésia, no mesmo grupo, e entraram também a Austrália e Nova Zelândia, que são grandes países agrícolas. A Nova Zelândia é essencialmente o país mais agrícola que eu conheci na minha vida. Então, o que acaba acontecendo é que você terá 1/3 do PIB do mundo, 1/3 da renda do mundo e, consequentemente, 1/3 dos alimentos do mundo vão estar voltados para a Ásia e Pacífico mais fortemente. A Índia é uma observadora dessa parceria, pedindo para que possa observar por 1 ou 2 anos e aí ela pode entrar. Ora, quando a gente põe a Índia tem um detalhe, ela é vegetariana, 70% da população da Índia não come carne, até porque todo mundo sabe, a vaca é sagrada, tem aquela coisa toda, mas de qualquer forma o que eu quero relembrar é que a Índia, mais adiante, provavelmente em 2025, vai significar um acréscimo neste grupo de mais 1,350 bilhões de bocas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que nós temos que virar o nosso foco, observar, trabalhar melhor a nossa logística e as preferências dos nossos clientes na Ásia-Pacífica. Não desprezar o que a gente já tem. O Brasil é predominante, sobretudo em carnes, no mercado do Oriente Médio, é muito forte no mercado internacional de bovinos, com marcas tradicionais, Swift, Armour, todas essas marcas são hoje de grupos brasileiros e nós estamos com um volume de mercados abertos muito grande. A Fundação Getúlio Vargas levantou 190 diferentes mercados para os quais o Brasil fornece produtos do agronegócio. A gente fica muito aí no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo falando em soja e milho, por razões óbvias, mas o couro que faz o seu sapato, a celulose que faz o meu papel e tudo mais são
coisas que são preponderantes e que vêm do agro. Então, a mesa onde você está sentado, essa madeira alguém plantou e transformou ela em mesa. Ora, nós temos mais de 190 destinos e temos hoje uma enormidade, Leonardo, de, vamos dizer, diferentes produtos indo para o mercado. Se você lembrar, a tua avó falava para não pôr os ovos todos na mesma cesta. O agronegócio brasileiro fez isso, está fazendo isso. A ministra Tereza Cristina fez isso. Eduardo, antes de nós entrar nesse assunto aí, depois eu vou te fazer uma pergunta a respeito da Tereza Cristina. Mas eu gostaria de falar um pouco a respeito, então, do mercado aí, europeu, que nós acabamos de fechar uma parceria, aí, um contrato, né, de mútuo, enfim, um contrato comercial aí, e esse ano nós tivemos aí a questão do fogo na Amazônia, também no Pantanal, enfim. Como isso afetou o mercado brasileiro, o agronegócio brasileiro esse ano, e o que nós precisamos fazer diferente ano que vem para que não porque isso não é o que realmente acontece no país, né? A gente que está aqui mais próximo do agronegócio sabe que não é isso que acontece. Mas para que esses fatos negativos não tenham uma questão tão importante como foi dada esse ano aí, principalmente pela Europa. É verdade. Leonardo, o que você está falando é o que os europeus chamam de percepção sobre o Brasil. Na realidade, o que acontece aqui, você tem toda a razão. Nós temos 98%, em algumas situações, nós temos 100% de cuidado e carinho com a produção. Eu vou citar café tradicionalíssimo no Brasil. O café nunca foi para a Amazônia, quer dizer, é uma cultura perene. Mesmo cana, que é semi-perene, ela está colocada. Citricultura, o Brasil é líder absoluto em suco de laranja no mundo. De cada 10 laranjas do mundo, 7 são brasileiras. Então, quando você vê esse tipo de coisa, nós sabemos disso, nós sabemos o que é plantio direto, nós sabemos o que é agricultura de baixo carbono, nós temos feito um esforço de LPF com a Embrapa e tudo mais. Só que no mercado internacional, a notícia que chega é sempre a notícia da imagem pelo lado negativo. Nós não soubemos trabalhar a imagem e, consequentemente, e aí você me pergunta e eu respondo, a percepção brasileira no exterior está muito ruim. Nós temos que reconstruir isso. Não é com anúncio, não. É fazendo a lição de casa. É falar, o Leonardo desmatou lá na Amazônia, no Pará, ele desmatou uma área e não era permitido. Polícia nele, tem que mandar prender. Ilegal é ilegal, não tem aquela história, não, é mais ou menos legal. Nós temos um código florestal, temos que cadastrar, CAR significa Cadastro Ambiental Rural, todo mundo tem que se cadastrar, tem milhares de satélites, mas pelo menos 10 deles cuidam de monitorar as áreas da Amazônia. Se nós não fizermos a lição de casa, aqueles 2 ou máximo de 3% que fazem a coisa errada, acabam prejudicando. Você lembrou bem, a comunidade europeia, que hoje só não inclui a Inglaterra, mas tem 20 e tantos países, ela tem um acordo com o Mercosul, que também não foi uma tarefa fácil desde 92, a gente conseguiu conversar com os argentinos, uruguaios, paraguaios, aí entra a Venezuela, sai Venezuela, mas de qualquer forma, o Mercosul está na eminência, do ponto de vista legal, Leonardo, assinar o acordo, do ponto de vista legal, de legislar, é fácil. O duro é ratificar o acordo, porque aí cada país vai ter que ratificar. Mas nós levamos 20 anos para fazer isso. Veja que os asiáticos, em alguns anos, conseguem fazer um acordo bilionário. Ele não é um acordo de livre fronteira, eles não vão ter um só passaporte, eles não vão falar uma só língua, mas, de qualquer forma,
é uma tendência que a gente olhe com mais carinho para esse grande mercado. E esse mercado está se amarrando com logística. A China, quando vem ao Brasil, ela vem e ela adoraria trocar ferrovia por soja, porque ela precisa de soja e nós precisamos de ferrovia. E é pagar com várias safras. Não é que você paga meia hora uma ferrovia, mas o país está fazendo um esforço para resolver isso. Acho que esse esforço tem que ser maior, viu, Leonardo? Porque a percepção nossa no exterior está ruim. E aí, ruim, nós temos que melhorar. E eu gostaria, então, que você, como a associação, aí, fizesse uma análise, então, de como está o governo, como foi esse segundo ano do governo Bolsonaro com relação ao agronegócio. Veja, eu não queria personalizar no presidente. Ele está na mídia exposto o tempo inteiro, ele sabe trabalhar. Eu digo o governo Bolsonaro porque ele é a liderança, a pessoa que está à frente, né? Claro, claro. Leonardo, mas haverá uma desculpa, não só do Brasil, mas o mundo inteiro vai falar, bom, mas 2020 teve a pandemia. É verdade, é verdade. Nós não sabíamos lidar com isso, não sabemos ainda como lidar direito, está havendo uma segunda onda, nós não estávamos muito preparados para isso. Então, veja, do ponto de vista prático, nós temos que repensar um pouco o nosso comportamento frente ao mercado internacional. Nós temos que fazer, eu vou repetir, a lição de casa, ir lá para fora e contar as coisas positivas que o Brasil tem feito, e não adianta vir com revanchismo, quer dizer, nós estamos, e tem sutilezas, quer dizer, o presidente da França, que subsidia toda a produção agrícola na França, e que os produtores de leite vão na Champs-Élysées e derramam leite na frente do Arco do Triunfo porque tiraram o subsídio, é natural que esse cara tenha medo do Brasil ou tenha medo dessa possibilidade. E aí, até por questões eleitorais, começam a prejudicar a imagem brasileira. Eu acho que a gente tem que reconstruir, ter um pouco mais de humildade, antes de ir lá para fora, corrigir os erros aqui em casa, para a gente poder ter um ano de 2021 que vai ser bom. Não vamos sofrer. 2021, claro, e também não vamos imaginar, e o teu ouvinte sabe mais do que eu mesmo, de que não é que aplicou a vacina, resolveu. Esse é um período longo de readaptação. Quem lida com sanidade, com saúde e com sustentabilidade, às vezes leva ano, às vezes leva década e às vezes leva uma geração inteira para você refazer. Não vamos satanizar o passado, falar, mas a Alemanha vem aqui falar e eles puseram abaixo a floresta deles. Eu vou dirigir meu carro olhando para o passado ou eu vou dirigir o meu carro olhando para o futuro? Quer dizer, eu queria preservar a Amazônia. Eu adoraria ver nós recebendo dinheiro pela floresta em pé. Eu quero ver o mundo pagar a terceira safra do Brasil, que é a safra de carbono. Nós somos grandes poupadores de carbono. Vai na Europa, eles estão andando com carro diesel. Você está andando aí no Rio Grande do Sul com carro flex, está usando etanol de milho, nós estamos usando em Mato Grosso, cada vez mais. Ora, o que eu quero colocar é o seguinte, nós temos que fazer primeiro a lição de casa e também levarmos com uma melhor postura, sem uma soberba, Leonardo, sem olhar para cima e falar o Brasil é o máximo. O Brasil é importante, claro que é. Nós alimentamos o nosso país e mais 5 vezes o nosso país. Só que nós vamos ter sempre concorrentes. Em 1970, eu já era nascido, você provavelmente também, em 1970 nós importávamos comida. E agora nós somos o grande exportador de comida. Você acha que nós não incomodamos o mercado internacional? É claro que incomodamos. Vender açúcar, de cana-de-açúcar na Europa, que sempre teve açúcar de beterraba, quebrou todo mundo.
mundo que fazia açúcar lá. Ou seja, nós acabamos tendo uma participação que é muito importante, mas que nós não somos amados e temos que fazer um bom trabalho de imagem para recuperar essa competência nossa. Para nós encerrar, Eduardo, antes nós conversávamos um pouco nos bastidores aqui, você falou da preocupação com as reformas que estão pela frente, principalmente com relação à reforma tributária. Gostaria, então, para a gente encerrar, aí, que você comentasse um pouco a respeito dessa preocupação. Leonardo, isso eu posso falar de cátedra, porque São Paulo já está com as duas patas da vaca já entraram no brejo aqui em São Paulo, porque existiu uma lei que foi aprovada agora ao fim de outubro na Assembleia Legislativa, onde vai se voltar a cobrar, claro que taxas reduzidas, alíquota reduzida em 77%, mas os insumos agropecuários em São Paulo vão começar a ser tributados dia 2 de janeiro, porque dia 1º de janeiro nós estamos ainda, acho que, comemorando o final do ano. Mas, de qualquer forma, o que eu quero colocar é o seguinte: essa pandemia agravou o déficit. Tanto o Brasil, a nível federal, como cada um dos estados, São Paulo é testemunha disso, Rio Grande do Sul, já era Rio de Janeiro quebrado, Minas Gerais com um tremendo problema, mas a verdade é que nós assumimos dívidas fiscais enormes. Não só o Brasil, o mundo inteiro. Na hora que você faz um auxílio emergencial e aparece 65 milhões de, vamos dizer, invisíveis repetindo dinheiro no caixa, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, você imagina que isso gerou um rombo fiscal muito grande. Quem é que vai pagar esse rombo? Essa é a nossa pergunta. Evidentemente, quem tem dinheiro, eu não vou cobrar do sujeito que tinha um restaurante e fechou. Fechou porque não conseguia pagar, não pagava o aluguel, teve que despertar os funcionários, por sua vez, não conseguiram emprego. O Brasil tem hoje um exército de desempregados que estão contabilizados no CAGED, que já chega a 14 milhões, mas tem os desalentados, que é aqueles que pararam de procurar emprego. O cara cansou. Ora, o que eu quero dizer é o seguinte: não tenho muita dúvida de que essa reforma tributária vai avançar sobre qualquer um de nós que tenha algum recurso disponível para ajudar a cobrir o déficit. O déficit do ano fiscal Brasil vai juntar um PIB inteiro. É como se fosse um ano inteiro que nós passássemos doravante a dever. E, evidentemente, que você não paga uma dívida de um ano no ano seguinte. Você vai levar, de novo, uma década ou uma geração para pagar. Mas quem vai pagar é quem diz que, olha, nós estamos com o PIB do agro positivo. Nós estamos 2,3. O agro brasileiro, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não quero colocar a soberba dizendo que o agronegócio ficou milionário e que os outros estão pobres, então quem tem que pagar a conta é o agro. Repare que aí, vizinho a vocês, a Argentina começou, há alguns anos atrás, a tributar a exportação. Hoje, o maior estoque de soja do mundo, 25 milhões de toneladas de soja, estão na Argentina, estocadas, porque é uma reserva de valor. Ao invés de guardar dólar no banco ou real na poupança, as pessoas estão guardando alimentos, particularmente a Argentina. Por quê? Porque tributa na saída. Nós não podemos nem pensar no Brasil isso. Acho que o efeito colateral disso, Leonardo, para encerrar minha fala, que ficou longa demais, mas eu fiquei muito feliz em falar com vocês, eu acho que nós temos pela frente que tomar um tremendo cuidado para saber dosar como vai ser essa reforma tributária e lembrar que quando você tributa fertilizantes, você aumenta o preço do fertilizante,
Consequentemente, o arroz lá do sul vai estar mais caro, consequentemente, a soja que será produzida na safra 21-22 vai estar agravada por isso. A inflação que já chegou no supermercado pode piorar. Nós não temos muita alternativa. O que aconteceu é que no ano de 2020 nós fomos todos buscar os dólares. Soja, milho, nós exportamos tudo, exportamos frango, suíno, tá? E aí esquecemos de abastecer o nosso mercado. Hoje você vai no supermercado, óleo de soja da Cocamar, lá em Maringá, está 28% mais caro do que estava no ano anterior. Ou seja, por quê? Não, exportei óleo de soja, exportei farelo de soja, exportei grão de soja. É natural que as pessoas queiram buscar o melhor resultado financeiro. Mas é natural que o governo, em 2021, vai ter que olhar a reforma tributária com muito carinho e cautela, porque senão a nossa inflação, que já está maior, pode disparar. O último dado, Leonardo, a Selic, que é a taxa nominal dos bancos, é a mais barata e a menor do mundo, 2%. O juro no Brasil, sabendo que o IPCA está com 3,5%, 3,8%, tem dias que eu acordo e eu acho que eu estou na Suíça. Falo, juro negativo. Eu não consigo fazer dinheiro como eu fazia no Tesouro Direto, na caderneta de poupança. O que está acontecendo? O IGPM está indo acima de 24%. Os reajustes de aluguel, claro que ninguém está pagando isso, está todo mundo se renegociando, mas no supermercado, na gôndola, eu não estou vendo renegociação, nem de café, nem de arroz, nem do feijão, e muito menos de óleo de soja e outros produtos. Nós temos que tomar muito cuidado ao mexer na tributação para pagar o déficit público do governo, seja ele federal, seja ele estadual e às vezes até municipal, você está vendo que vão cobrar mais IPVA. Porque imposto sobre herança vai dobrar. Porque quando eu for vender a minha chacrinha para o meu primo, vai ter que pagar. Vai ser tudo tributado. Os pedágios vão aumentar de preço, sobretudo aí na região do Sul. Então, todo cuidado é pouco. Nós estamos, Leonardo, para terminar, monitorando essa reforma tributária. A gente tem mantido contato muito próximo da Frente Parlamentar da Agropecuária, que são 245 deputados que, independente do partido, estão preocupados com o agronegócio. Nós temos que monitorar e pedir para que eles caminhem muito vagarosamente, sem desafios, sem rupturas, e que São Pedro nos colabore um pouco, chovendo na hora certa, diminuindo o verão. Eu não sei como está aí, mas já começa a ter O problema do tempo seco não é ir para a praia, o problema é que vai fechar a janela entre a safra e a safrinha. Essa é a minha preocupação, Leonardo. Desculpa, falei muito, mas fiquei muito feliz por estar com vocês. Que é isso, foi um prazer tê-lo conosco aqui, uma aula aí de política econômica internacional. Acho que quem acompanhar essa entrevista vai ficar muito bem informado a respeito desses temas.